Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, verso 6. Ministério Pão Vivo. Mais um tempinho de lições, de aprendizado na palavra profética. Falando sobre a carta, aquela carta que Jesus mandou que João escrevesse para a igreja em Éfeso. Jesus se mostra não só nesta carta aqui, mas em todas as demais igrejas. Ele se mostra didático. Ele usou um princípio que normalmente nós não usamos, mas precisamos aprender. Normalmente nós encaramos numa pessoa, ou até mesmo na igreja, nós olhamos os defeitos, as falhas da pessoa e ignoramos as suas qualidades, as suas virtudes. Veremos que Jesus tinha um método totalmente diferente. Veja que ele começa falando com a igreja da seguinte maneira: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, e também que não pode suportar os maus, aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Também sofreste pelo meu nome e não negaste a minha fé. Vamos notar no vídeo de amanhã que logo em seguida ele mostra a fraqueza da igreja. Ele faz a sua reprimenda, mas ele não fez isto sem primeiro enumerar as qualidades, os qualificativos da igreja. Mas vamos a cada um deles. O que quer dizer conheço as tuas obras? É comum os pregadores, os mestres, é comum nós exortarmos, usarmos esta mensagem, esta virtude da igreja, é comum nós usarmos como uma exortação. Achar que Jesus estava dizendo que conhecia falhas, que conhecia pecados escondidos. E normalmente os pregadores enfatizam aqui não simplesmente pecados hipotéticos que a igreja poderia estar cometendo, ou que uma pessoa pode estar cometendo. Não, nada disso. Jesus estava dizendo que ele conhecia que a igreja em Éfeso era uma igreja ágil, era uma igreja trabalhadora. Conheço as tuas obras, conheço as tuas atividades. Aí então ele vai enumerando. Conheço também o teu trabalho. Você já notou
como nós gostamos, o homem gosta de fazer relatório, de dar relatórios do seu trabalho, do seu ministério, daquilo que ele está fazendo na obra de Deus. E nem seria necessário isto, pois Jesus conhece o nosso trabalho, Jesus conhece o meu trabalho, o seu ministério. Ele sabe dos meus motivos. Ele sabe por que eu tenho este canal, por que eu estou dia a dia, diariamente, apresentando estes estudos. Ele sabe de cada motivo nosso. Ele sabia da igreja, ele via que Éfeso era uma igreja em constante atividades. Porque, convenhamos, hein? Hoje existem tantas igrejas pacatas, tantas igrejas letárgicas, tantos anjos de igreja passivos, sem criatividade, monótono. Hoje tem tantos cultos, tantas reuniões, que a monotonia impera. Não era o caso de Éfeso. Jesus estava dizendo: conheço o teu trabalho. E vem mais ainda: conheço a tua perseverança. É claro que ele estava falando de começo. Ele estava falando dos tempos passados da igreja, o que veremos no vídeo posterior. Ele estava vendo então que a igreja era perseverante. Ah, vem outra virtude. A igreja não tolerava homens maus. O que quer dizer homens maus aqui? Quer dizer que eram homens adúlteros, homens corruptos, homens que roubavam, que estavam fazendo parte da igreja em Éfeso. Não, era na liderança. Aquela igreja, ela não suportava a atitude politiqueira de muitos líderes. Eles estavam minando o sistema hierárquico da igreja, a posição ministerial dos outros, e estavam sendo presunçosos. Hoje é o que mais existe. Existe uma fome por liderança. Existe um apreço por presidir. A vaidade de dizer: eu sou o presidente do campo. Os outros têm que estar ou estão submissos à minha liderança. Tudo vaidade, tudo carnalidade. Jesus está dizendo para o anjo daquela igreja: olha, eu tenho visto, eu conheço que vocês puseram à prova aqueles que se dizem apóstolos e não o são. Eles não são apóstolos, coisa nenhuma.
eles não têm aptidões para o apostolado. E vocês puseram eles sob um teste duro, e eles foram reprovados. Vocês acharam eles mentirosos. E depois vem aquela virtude mais importante: sofreste pelo meu nome e não negaste a minha fé. Aleluia! Hoje, como até brincamos com o nome de Jesus. É o nome de Jesus escrito em camisetas. É o nome de Jesus em para-choque de veículos, em para-barros, em muros. Parece que há uma ênfase o nome de Jesus. Mas no caso propriamente dito, aquela igreja, a igreja em Éfeso, tinha sofrido pressão do imperador. O império era terrivelmente idolátrico, era terrivelmente pagão. Os romanos tinham feito do imperador um deus e não admitiam que se adorasse outro nome, que se reverenciasse outro nome. Mas a igreja de Éfeso, ela foi corajosa, ela foi fiel, ela sofreu provas pelo nome de Jesus e não negou a fé naquele que lá no Calvário sofreu por ela, aquele que a edificou, porque lembrem que em Mateus 16:18, Jesus falou: edificarei a minha igreja e as portas do Hades, nem a morte poderá prevalecer contra ela. Aleluia! Que a igreja em Éfeso estava desempenhando bem o seu papel. Mas amanhã vamos ver que ela levou também um puxãozinho de orelha. Ela levou uma reprimenda de Jesus. Mas isto é para amanhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.